Uma coisa que geralmente quem está acima do peso fala é que precisa começar a comer menos. Gente, se alimentar é uma necessidade. É do alimento que nós tiramos os nutrientes, nós tiramos as energias necessárias para poder viver. Agora, o que vamos comer? Aí parte do desejo. Aí é uma escolha. Resumindo, se alimentar é uma necessidade. Com o que nós vamos nos alimentar é desejo. Estou trazendo aqui um conceito, uma ideia superficial. Quem vai nos explicar com profundidade que o assunto merece, o que a diferença entre necessidade e desejo e o que isso implica num processo de emagrecimento é o profissional da área, o nosso psicólogo. Com vocês, o Dr. Nelson. Alegria, gente, podemos dar continuidade ao nosso trabalho. Necessidade e desejo. O que a psicologia tem a dizer a esse respeito? Alimentar-se não é só nutrição. Alimentar-se tem a ver com carinho, o afeto, o afago, o aconchego. Imaginemos que quando nascemos, somente duas coisas nós trazemos direto. É o ato de sugar, chupar, sugar, e o ato de poder preencher. Nós saímos de um local onde temos casa, roupa, comida, roupa lavada, tudo, a barriga da mãe. E entramos no mundo onde que nos falta tudo. E o principal, o que nos falta, nunca nos faltando antes, nós não conseguimos dominar. Portanto, a nossa relação com o mundo inicia com o choro e com o grito. Imaginemos como acontece a primeira mamada, o sentimento de completude, o aconchego do seio materno. É desse aconchego que nós vamos trabalhar dentro da necessidade diferente do desejo. Fora a fome, o que faz com que o ser humano busque de uma maneira desenfreada e sem controle a comida? Ele tem fome de quê? Ele busca o quê? Qual é a sua carência? Ora, quando nós conseguimos separar a necessidade do desejo, nós vamos poder compreender claramente que, como temos o polo sul e o polo norte, como temos o positivo e o negativo, na vida nós temos o bônus e o ônus. Vou tentar mostrar num exemplo como as coisas acontecem. Esse copo. Alguém pode pensar, o Nelson vai fazer a famosa pergunta: ele está meio cheio ou ele está meio vazio? E a partir daí ele vai definir a nossa maneira de olhar e perceber o mundo. Não, não é isso que eu vou perguntar. Eu vou dizer, esse copo é pesado com a água que ele contém ou ele é leve? Ah, Nelson, ele é leve. Será? Depende do tempo que eu tenho ele na mão. Se eu ficar com ele na mão por 1 minuto, ele é leve. Mas como seria? Me respondam. Se eu tivesse que ficar com ele o dia todo. Retomando. Se sou eu que ando comigo mesmo, qual é a minha necessidade de ter um corpo adequado dentro do fenótipo, dentro da saúde, para que eu possa sentir-me bem? Qual é a minha necessidade e qual é o meu desejo? Nós, da área da psicologia, ao trabalhar com a obesidade ou a trabalhar também com a deficiência alimentar, notamos
o quanto nós confundimos necessidade com prazer. Porque quando existe prazer, a necessidade, ela fica obnubilada. Porque não é o ato em si de ser necessário, mas é o quanto de prazer aquele ato que eu julgo necessário me traz. É aí que entra o que nós vamos chamar de ambiguidade. Porque eu produzo as minhas necessidades ou os meus desejos? Quando eu consigo entender claramente essas diferenças, elas podem ser tratadas em benefício próprio. Vou dar um exemplo. Tenho sede de água ou eu tenho sede de um determinado suco ou de um determinado refrigerante? A ambiguidade para a questão da necessidade em meus desejos é: eu entendo que existe uma força de fora me convidando a emagrecer, por exemplo, ou esta força é interna do meu emagrecimento? Se eu entendo como uma força interna, eu me autorregulo, porque eu estou nesta individuação. Eu me conheço. Já vos disse um sábio da antiguidade, lá escrito no Panteão de Delfos, na Grécia: conhece a ti mesmo. E eu, conhecendo as minhas necessidades, com certeza, eu saberei se os desejos que decorrem delas serão oportunos ou não.